perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, eu te louvarei, não importa mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor amado Deus, nós te louvamos nesta noite, Senhor Deus, nós glorificamos a ti, Deus de Israel. Nós bendizemos o teu nome, Senhor Deus, pelas teus grandes feitos, pelas tuas maravilhas, pelas tuas promessas, pela aliança que tu firmaste conosco. Nós glorificamos a ti, Senhor Deus, e cantamos a ti. Não importa as circunstâncias, não importa as lutas, as guerras que temos enfrentado, as batalhas, as lutas do dia a dia. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é poderoso acima de todas as coisas. O Senhor é rei, o Senhor é digno de honra, digno de glória. E sabemos que o inimigo tem feito de tudo para que nós não te louvemos, ó Deus. Ele tem feito de tudo para que nós não cantemos a ti um cântico novo. Mas a tua palavra diz que nós temos a marca da promessa. A tua palavra diz que nós somos selados com o teu Espírito Santo. A tua palavra diz que nós temos um Deus que é poderoso, que é o nosso leão da tribo de Judá, que tem guerreado as nossas batalhas, tem nos guardado, tem nos edificado, tem nos colocado de pé a cada dia, a cada manhã.
Eu te louvo, Jesus, pelas tuas promessas. Eu te louvo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós glorificamos o teu nome, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor colhe cada lágrima, cada choro. E a tua palavra diz que o Senhor transforma as nossas lágrimas em alegria, em bênçãos, em realizações. E nós glorificamos o teu nome nesta noite. Bendizemos a ti, Senhor. Tudo nós consagramos a ti, tudo colocamos no teu altar, porque como eu orava hoje, Pai, nós somos tão pequenos, nós somos tão fracos, nós somos tão necessitados, nós necessitamos tanto de Ti, precisamos tanto de um toque, precisamos tanto do Teu milagre, precisamos tanto ser transformados por Ti, precisamos tanto deste amor, da Tua presença doce, Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje de pé porque o Senhor tem nos colocado de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos dado forças, é o Senhor que tem nos edificado, e eu te louvo nesta noite, ó Deus, eu glorifico o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço a Ti nesta noite, abençoe cada um agora. Entra na casa, na família, no lar, nos corações de cada um que está aqui representado, cada família representada. Este grupo, Senhor Deus, que temos estado junto há algum tempo, já há alguns anos, e o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. Eu sei que o Senhor tem abençoado cada família, cada lar, cada casa. Eu sei que o Senhor tem feito coisas tremendas, e se fôssemos contar aqui, Senhor, teríamos grandes coisas para lhe contar, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é o nosso rei, porque o Senhor é o nosso pastor que tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez na tua presença. Obrigado por estarmos juntos, Senhor. Obrigado por pertencermos a Ti, por um dia o Senhor ter nos amado primeiro. Ah, como nós podemos experimentar este amor, como nós sentimos este amor e vivemos este amor e temos andado neste amor, temos experimentado o Teu cuidado. Não somos merecedores de coisa alguma, Pai, não temos nada para Te oferecer, mas Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso irmão mais velho, Jesus. Tu és aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, e ali o Senhor ganhou todas as batalhas, e ali o Senhor venceu, e ali o Senhor nos colocou uma nova vida, o Senhor nos trouxe vida, paz, alegria, e nós te louvamos nesta noite, glorificamos o teu nome, como diz o salmista no Salmo 29, dai glórias a Deus, glorifique a Deus, cante ao Senhor, glorifique o Senhor nesta noite com todo o teu coração, ainda que não haja fruto, nós podemos cantar ao Senhor, ainda que não haja nada acontecendo, nós podemos glorificar a Ti, Senhor, porque tudo é no tempo, tudo é no seu tempo, tudo está no teu controle, tudo pertence a Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por estarmos na Tua presença nesta noite. Obrigado por estarmos diante do Teu altar e nós queremos somente lhe dizer, nós te amamos e nós necessitamos de Ti. Somos, Pai, Teus pequeninos, somos Teus filhos que erramos todos os dias e fraquejamos muitas vezes e queremos desanimar e muitas vezes queremos parar, mas o Teu Espírito Santo não permite. O Senhor, a nossa mola propulsora, o Teu poder, o Senhor nos tocou, nos tomou em Tuas mãos. Ah, a Tua mão é poderosa. A Tua palavra diz que o nosso nome está escrito na palma das Tuas mãos. E eu sei que o Senhor intercede por nós dia e noite. E eu sei que desde já o Senhor já está dizendo a alguns corações, não desista, não pare, não desanime, não fique triste o teu coração, não fique triste, não tenha dúvidas daquilo que o Senhor está fazendo, não duvides daquilo que Deus tem feito na tua vida, não duvides porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Oh Deus de Israel, age em nossos corações nesta noite com teu poder e glória, e que o Senhor esteja se movendo em nossas vidas, em nosso meio, que o Senhor esteja tomando conta de tudo que é teu, porque nós somos teus, Pai, nós pertencemos a Ti, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe o que necessitamos, Tu sabes qual a nossa dor que estamos sentindo, Tu sabes, Senhor Deus, o quanto precisamos de Ti. Nesta noite estamos na Tua presença e eu sei que vamos sair daqui desse encontro abençoados, transformados em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Louvado seja Deus. Amém. Esse hino é maravilhoso, né? Esse hino aí, o Cleiton cantava tanto esse hino na igreja. Nossa, como ele cantava esse hino. É maravilhoso esse hino aí. Sou apaixonado por esse hino, viu, Débora? Quando você mandou, não precisei nem abrir, eu já sabia o que era. Ah, Deus é maravilhoso. Vamos lá, amados. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Quero meditar numa palavra bem rapidamente. Eu não vou entrar nos detalhes, porque nós não temos tempo.
Então, nós vamos adiantar um pouquinho aqui. Segundo Reis, capítulo 6. Louvado seja Deus, Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Diz aí, a partir do versículo 13, 6, versículo 13, para nós adiantarmos, amado, para nós não perdermos muito tempo. E diz assim no versículo 13: e o rei lá da Síria, né? Ele estava em guerra com o rei de Israel. Depois você dá uma olhada no texto inteiro, né? E diz a palavra de Deus nesse texto, no capítulo 6, que todos os lugares onde o rei da Síria, né, tentava fazer pegar o rei de Israel, o profeta Eliseu sempre intercedia, o profeta Eliseu sempre avisava o rei, diz a palavra de Deus lá, depois você dá uma olhada nos versículos, e não foi nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes que o profeta Eliseu falou para o profeta de Israel, para o rei de Israel, né, aonde estaria, né, a emboscada. Então o rei da Síria ficou muito bravo, né, perguntando aos seus soldados quem era a pessoa que estava ali traindo o rei. E lá da Síria disseram: olha, não é nenhum de nós, mas em Israel existe um profeta, existe um homem chamado Eliseu, e é ele que tem avisado ao rei de Israel. E é interessante nós percebemos, amados, nessa introdução, que como Deus ele usa os seus servos, seus profetas, seus pastores, seus ministros, né? Uma criança, ele pode usar uma criança. Uma vez eu lembro que eu era criança, acho que uns 10 anos, e Deus me deu a visão do meu pai que estava para sofrer um acidente, e minha mãe, na noite anterior de uma viagem que ele estava fazendo, disse o sonho para ele. E engraçado que naquele lugar que ele estava passando, ele viu a mesma cena do sonho, e naquele mesmo instante Deus deu livramento, porque Deus já havia avisado do que iria acontecer. Eu me lembro disso, eu tinha uns 10 anos. Então Deus, ele sempre tem um profeta, um ungido, uma criança, alguém que vai estar nos abençoando, nos livrando. E aqui Eliseu, que era um homem que servia a Deus com todo o seu coração. O rei da Síria, então, fica muito nervoso, diz aí no versículo 13. Então ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E diz aí no versículo 15: e o servo do homem de Deus levantou-se muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. E Eliseu, o Senhor disse: peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Que maravilha, né, amados? Coisa tremenda que nós estamos vendo aqui. Porque que Deus usa seus servos, e nós sabemos que Eliseu era um homem recebeu a porção dobrada, né, do profeta Elias. Então a Bíblia diz que tudo que Eliseu fazia era dobrado do que Elias fez, e nós vemos isso, que a porção de Elias estava sobre a vida de Eliseu. E nós vemos que o profeta ele tinha uma vida com Deus, Eliseu era um homem que tinha vida com Deus. E a Bíblia nos revela aqui, através desse texto, que o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vê além das dificuldades e além das lutas que estão diante dele. A coisa mais tremenda que Deus tem chamado o seu povo, a igreja, nos últimos dias, é que a Bíblia diz que nós somos o povo da promessa e teríamos que ser a diferença nessa terra. Nós estamos vendo e passando momentos muito difíceis, momentos de muita corrupção, de muitos crimes, de muita ira, de muito ódio, de tudo que estamos vendo na televisão. E se você abrir a internet, você vai vendo como o inimigo tem aumentado a escalada de violência e aí tentando, inclusive, calar a igreja. Porque a igreja tem sido pisada, a igreja tem sido perseguida, a igreja tem sido usada para tantas coisas erradas. E os que estão de pé estão tentando, e a Bíblia diz que Deus sempre vai prover um pequeno povo para que ele possa usá-lo. E esse pequeno povo, tenha certeza, é você que está me ouvindo aqui hoje. Deus chamou você para olhar além das montanhas,
Deus tem nos chamado para olharmos além das dificuldades, porque diz a palavra de Deus que aquele jovem, quando acorda de manhã, ele viu um grande exército, ou seja, não era algo que ele estava sonhando, era algo concreto. Era algo que estava acontecendo. A ira de Satanás contra a igreja nos últimos dias não é um sonho, não é alguma coisa que nós imaginamos, mas é algo concreto. O inimigo tem tentado fazer com que você não louve. O inimigo tem tentado fazer que nós não cantemos, não glorifiquemos, não bendizemos. O inimigo tem tentado fazer com que você fique tão triste. E a arma de Satanás, nós sabemos, amados, ela é na mente nos últimos dias. O diabo tem operado na mente das pessoas. Mas veja bem, assim como o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que nós temos que ser, nós não podemos nos abalar, porque diz a Bíblia aqui que Eliseu não se abalou diante do exército do rei da Síria, que era enorme, que era muito grande. Eliseu não ficou preocupado com aquilo que estava à sua volta. Eliseu não ficou ansioso. Como a ansiedade tem tomado conta do coração das pessoas. Como nós estamos vivendo um período de ansiedade, pessoas que ficam ansiosos por aquilo que vai acontecer, ansiosos por o dia de amanhã, ansiosos se é que vão conseguir pagar uma conta. E Jesus diz isso: vocês estão pensando no amanhã, não basta a dificuldade de hoje, vocês estão preocupados com amanhã. Não é o mesmo Jesus que diz que amanhã Deus proverá? Não é Jesus que diz que Deus vai te abençoar? Não é Jesus que diz, e a palavra de Deus é suficiente? Eu estava lendo um texto essa semana, ele dizia: a palavra de Deus é suficiente para aquele que crê. E se tu creres, diz a palavra de Deus, tu verás a glória. Se tu creres, você será abençoado. Se tu creres, você vai andar em novidade de vida, em milagres, em coisas tremendas. Então, quando aquele jovem profeta estava com Eliseu, diz a palavra de Deus que o servo levantou-se muito cedo e saiu, e eis que tinha um grande exército cercando a cidade com cavalos e carros, e então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Quantas vezes você e eu perguntamos para o Senhor: Senhor, o que faremos? Quantas vezes questionamos a Deus: Senhor, como que vou conseguir isso? Senhor, olha só o que está acontecendo, como se Deus não soubesse. Nós ficamos questionando a Deus como se Deus não soubesse o que está acontecendo conosco. Como estamos estudando o livro de Jó, que diz que os olhos de Deus estão em todo tempo, em todo lugar, tomando conta, olhando, vigiando. Ele está olhando para você. Eles têm tomado. Eu estou estudando um pouquinho o livro de Jó e eu gosto daquela passagem quando Deus fala lá com o diabo, com Satanás, que aparece diante do trono de Deus, e Deus fala: olhaste, ouviste meu servo Jó? Viste como ele é fiel a mim? Oh, amados, é tão bom ser elogiado por pessoas que estão à nossa volta, mas melhor ainda é ser elogiado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito bom ser elogiado por um amigo, mas como é maravilhoso ser elogiado por aquele que criou todas as coisas. E Deus, como eu estava pregando domingo na igreja esses dias, escolheu você. Deus pensou você, amados. Feito com um chamado que Deus nos deu. Porque que nós fomos chamados para reinar, você foi chamado para mudar situações, você e eu fomos chamados para mudar as circunstâncias, você e eu fomos chamados para profetizar a vitória do Senhor, você e eu fomos chamados para orar e clamar a Deus, como ele diz para Jeremias: ei, Jeremias, clama a mim. Em vez de ficares preocupado com tantas coisas, em vez de você sentir-se tão apequenado, em vez de sentir-se tão fraco, clama a mim que eu vou te responder coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas como nós oramos pouco, como clamamos Deus pouco, como nós confiamos, falamos que confiamos de boca, mas quando vem a luta nos desesperamos. Falamos que cremos na palavra, mas quando vem a dificuldade, nós ficamos ansiosos e preocupados, como se Deus não está no controle. E Deus está no controle, amados. Aqui o servo Eliseu não se desespera, aqui o servo Eliseu não está nervoso, aqui o servo, como Jesus Cristo. Você nunca viu Jesus preocupado com o dia de amanhã? Você nunca viu Jesus pensativo sobre o que iria comer no outro dia? Você e eu nunca vimos Jesus preocupado onde ele iria dormir. Você nunca viu Jesus ansioso para o dia D, o dia da cruz.
Jesus sabia que tinha um dia, Jesus sabia qual era o propósito do Pai, Jesus sabia que ele tinha que cumprir uma tarefa, Jesus sabia que ele veio para fazer algo tremendo. Até eu estudava esses dias que quando Deus criou o mundo todo, ele teve que somente que falar, mas quando Deus teve que vir para curar o pecado, ele teve que se descer do seio do Pai. Jesus teve que sair lá do seio do Pai para nos salvar. Jesus abriu o caminho que estava fechado, o caminho que muitas vezes nós não conseguíamos romper, Jesus abriu. E nós sabemos que assim como aqui Eliseu não fica preocupado, diz a palavra de Deus que aquele exército cercava toda a cidade, mas quando Eliseu ora, amados, nós não temos muito tempo, que Eliseu fala, não temos porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque eu quero que você saiba de uma coisa: Deus está aguardando você neste exato momento, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua família, Deus está cercando a tua casa de bênçãos, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra você, amados. Deus tem nos guardado em todas as coisas. Eu muitas vezes, e você, enfrentamos problemas, as pessoas dizem, como é que ele continua louvando a Deus ainda passando por tantas lutas? É porque eu e você temos a marca da promessa, é porque eu e você temos a marca do sangue. Ah, como eu gosto daquele texto no Apocalipse, acho que, se não me engano, é o 12, que ele diz lá, quem são esses que estão aí? E então vem a resposta, esses são aqueles que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Quem são vocês, amados? Você e eu temos a marca do sangue, carregamos o sangue de vencedor, carregamos o sangue nas veias de um campeão, carregamos o sangue daquele que venceu, carregamos um sangue precioso, porque Jesus é precioso em toda a batalha. E diz aqui a palavra de Deus que o Eliseu falou e orou. Porque a Bíblia diz aqui que ele disse, não temas, mas versículo 17 diz, e orou Eliseu. Como a oração anda junto com a palavra. Ah, amado, você pode falar, mas a oração anda junto. Nós temos que falar a palavra, mas você e eu temos que orar. E talvez a igreja nos últimos dias tenha orado muito pouco, e por isso estamos vendo tão poucos resultados. Por isso que estamos vendo tantas coisas pequenas. Estava vendo um livro do John Hyde esses dias, e lá dizia, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma alma por dia. E no primeiro ano que ele estava lá na Índia, o Senhor deu 400 almas para ele. Aí ele disse no outro ano, Senhor, agora que o Senhor quer que o Senhor me dê 2 almas por dia. E ele orava e orava naqueles dias, e diz que no final do ano o Senhor lhe havia dado 800 almas. Diz que nunca viu o homem que orava como a John Hyde. Diz que a Índia nunca mais foi a mesma depois que John Hyde passou por ela. Diz que nunca aquele país foi o mesmo depois que um servo de Deus passou por aquele lugar. E diz que então ele orou dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me dê no terceiro ano 4 vidas por dia. E diz a palavra de Deus que Deus lhe deu no final do terceiro ano 1.600 almas. Quase praticamente 3.000 almas em 3 anos, porque o Senhor é poderoso de acordo com a nossa oração, amados. A Bíblia diz que se tu creres, amados, se você e eu crermos, Deus vai usar você para fazer infinitamente mais. Porque diz a palavra de Deus que orou Eliseu e disse, Petro, que lhe abra os olhos. Quantas pessoas à nossa volta estão com os olhos fechados? O pecado tem cegado os seus olhos, o pecado tem cegado os seus ouvidos, tem tapado os seus ouvidos. Quantas pessoas não conseguem ver, não conseguem ouvir o que Deus está falando? Por isso nós temos aquele Apocalipse lá nas cartas de Apocalipse, lá no Evangelho, na carta final, dizendo, os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque Deus tem falado nos últimos dias. Amados, Deus tem falado ao teu coração, ao meu coração, à igreja dele. Deus tem chamado você e eu de volta para os primórdios, para os primeiros dias da fé. Deus tem chamado, e como está escrito lá em Romanos capítulo 11, eis que eu tenho guardado para mim o remanescente. É um remanescente que Deus tem guardado nos últimos dias. Que os escândalos estão vindo. A igreja está cheia de escândalo, cheia de coisas, e nós estamos ficando, as pessoas dizem, olha o que está acontecendo lá, olha o que está acontecendo. E a Bíblia diz, e acontecerá nos últimos dias que virão escândalos em cima de escândalo. Está na Bíblia. Mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Mas o Senhor Jesus disse também, ei, eu guardei um povo meu santo, separado, comprado, adquirido pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Você foi separado, Eliseu foi separado, Daniel foi separado. Deus te proveu sempre de um homem.
E diz a Bíblia aqui que Eliseu disse: peço-te que lhe abra os olhos para que veja, e diz que o Senhor abriu, porque a Bíblia diz que quando você ora, Deus ouve. Quando você ora de acordo com a vontade de Deus, Deus responde. E diz que o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos de carro de fogo, em redor de quem? Está escrito no finalzinho do versículo 17. Em redor de Eliseu. Ai daquele que tocar num servo ungido do Senhor. O moço viu um grande exército cercando a cidade. Mas quando Eliseu ora para ele, abre os olhos daquele moço para enxergar que mais eram aqueles que estavam com eles do que o que estava contra, diz a palavra de Deus, que ele viu carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Deus vai guardar a sua igreja, amado, oh, aleluia. Deus vai guardar o seu povo nos últimos dias. A Bíblia diz que nós vamos passar pelo fogo, mas não seremos atingidos, não seremos queimados. Você e eu vamos passar pelas águas, mas elas não vão submergir sobre a tua vida. Você e eu vamos passar por lutas e provas, mas Deus está conosco. É o Senhor que tem te sustentado, é Deus quem tem te guardado. É Deus que tem te colocado de pé, ei, aleluia. E diz aqui que, como desceram a ele, Eliseu orou, dizendo agora: Senhor, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E diz a palavra de Deus: e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. É conforme a tua oração que Deus vai fazer. É conforme você e eu oramos que Deus vai fazer. O que precisamos então, pastor? Precisamos de relacionamento com Deus. Precisamos de vida íntima com Deus. Precisamos parar com tudo que estamos fazendo e começar a buscar a Deus com todo o nosso coração, porque Deus vai te abençoar 100 vezes mais. A Bíblia diz: cuida das minhas coisas que eu vou cuidar da tua vida. Cuida da minha causa que eu vou cuidar da tua casa. Cuida das minhas pequeninas coisas, das grandes coisas que eu tenho te dado, porque Deus tem feito coisas grandes conosco. Falta, ora a Deus. E quando Deus fala conosco para nós orarmos, Deus ele fala para você e orarmos acima de tudo que está à sua volta. Por isso ele disse muitas vezes para os seus discípulos: não temas. Ele disse para Jairo: não temas, Jairo, tão somente o que? Creia, aleluia, porque a tua filha vai voltar a viver, aleluia, porque eu vou ressuscitá-la. E ele disse: eu sei que vai no último dia, não, eu vou ressuscitá-la, porque essa doença não é para a morte, essa doença é para a vida, porque Deus é contigo, porque Deus disse: eu vou sustentar você, a minha igreja, e é isso que Deus tem feito conosco todos os dias. O profeta não se abalou, e eu quero lhe dizer nesta noite: não se abale com aquilo que está acontecendo à sua volta, não tenhas medo das lutas, das provas, dificuldades, pressões, os ataques do inimigo, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. O mundo não sabe o que estamos falando aqui hoje. O mundo não conhece isso daqui. O rei da Síria não sabia disso. O rei da Síria não sabia. Não sabe. Quando você fala de Jesus para as pessoas, elas olham para você como se você estivesse falando algo estranho. Elas não sabem quem é Jesus, mas você e eu sabemos quem é Jesus. E sabemos que esse Jesus não abandona, sabemos que esse Jesus não te solta, sabemos que esse Jesus nos coloca de pé, sabemos que esse Jesus tem te segurado pelas mãos, sabemos que o Senhor tem sustentado a sua amada igreja, sabemos que é Deus que tem feito milagres e maravilhas, e se você e eu estamos aqui hoje, é porque você pode olhar e dizer: Senhor, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, e você e eu sabemos que estamos vivendo e passando por esse deserto, mas a Bíblia diz que Deus vai te abençoar no deserto. A Bíblia diz que vai te abençoar aonde você colocar a sola dos teus pés. A Bíblia diz que você vai tomar posse das bênçãos aonde você colocar a sola dos teus pés. Mas deixa-me dizer uma coisa para nós terminarmos, né? Porque já está no tempo, né? Você não precisa machucar o irmão do lado, machucar a pessoa que está à tua frente. Você não precisa tentar fazer por força e por violência, porque a Bíblia diz: não é por força nem por violência. A bênção do Senhor virá sobre ti no tempo certo. Deus vai abençoar você no tempo certo. Pastor, mas eu tenho aguardado há muito tempo. E eu vou lhe dizer uma coisa: Ele também tem te aguardado faz tempo. Ele tem esperado você orar, esperado você clamar, esperado você confessar com a tua boca o que Ele é na tua vida. Também tem esperado que você e eu nos rendemos a Ele, nos coloquemos aos pés dEle e que você possa prostrar-se diante dEle e dizer: Senhor,
Eu vi uma declaração de Jó tão bonita esses dias lá, acho que é Jó 19, eu acho que ele disse: Senhor, o meu Redentor vive. Oh, aleluia. Como é maravilhoso saber que o meu Redentor vive, o teu Redentor vive, o nosso Jesus vive, e Ele está sempre intercedendo por você, dizendo: Pai, só mais um pouco, tem paciência com Ele. A Bíblia diz que Ele está vivo, a Bíblia diz que Ele está intercedendo, a palavra de Deus diz que Ele está com você nesta noite, a palavra de Deus tem nos alimentado todo esse tempo, amados. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por isso a Bíblia diz: prepare-se, minha noiva, prepare-se, igreja, prepare, abra os olhos, como diz a Bíblia aqui. E vou terminar dizendo: não adianta você falar para o pecador: olha, você tem que aceitar Jesus. Antes devemos estar dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver a tua glória. Toca o coração dele para que ele possa sentir como aqueles homens a caminho de Emaús, que foram tocados de tal maneira, seus corações pegavam fogo. E a pergunta que eu te faço é: como tem andado o teu coração? Nossas vidas com Deus, como tem andado a tua comunhão com Deus, teu relacionamento com Deus? Você sente o fogo queimando quando Deus fala contigo? Você sente a glória de Deus enchendo, porque Deus está derramando glória, porque Deus está derramando a sua presença, porque a Bíblia diz que aquele que está vazio receba daquilo que o Espírito Santo quer fazer nesta noite, seja cheio da presença de Deus, da glória de Deus, do Shekinah de Deus. Por isso, nós podemos dizer nesta noite: Senhor, maior são aqueles, ou mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E se o inimigo tem tentado tirar a tua paz nesta noite, você pode dizer para ele nesta noite: olha aqui, inimigo, o meu Redentor vive, o meu Salvador. E como disse o salmista, que é tão bonito aqueles salmos, né? Quando ele diz lá: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Você pertence a um Deus tão maravilhoso, tão grande. E por isso, nesta noite, nós podemos lhe dizer: Senhor, gratos, graças te damos por tudo, graças te damos pela tua fidelidade, graças te damos pela tua presença, graças te damos por estarmos aqui hoje, graças te damos por termos um Deus tão forte e tão poderoso, graças te damos por termos a tua palavra, porque a tua palavra é suficiente. As pessoas dizem: mas como que você crê tanto? Como que você tem a certeza? A palavra de Deus é suficiente, e quando Deus fala, ele não volta atrás, Deus não mente. E eu gosto quando Jesus disse aquele dia: eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar, mas eu virei para buscar vocês. Aleluia! Jesus tem preparado um lugar para nós, que não há mais dor, choro, tristeza, angústia, mas haverá anjo, a glória, poder, majestade. Jesus, prepara os nossos corações, desperta esse grupo nesta noite, desperta esses irmãos e usa-nos para abençoar outras pessoas, usa-nos para falar como Eliseu, abre os olhos dele para que ele possa enxergar a tua glória, Deus Todo-Poderoso. Encha-nos cada um com a tua presença nesta noite, encha os corações nesta noite, encha com a alegria de estarmos te servindo, te glorificando e bendizendo o teu nome. Graças te damos, ó Deus, porque assim como o Senhor usou o profeta Eliseu, Daniel, Moisés, Joel, o Senhor também tem um chamado para cada um aqui hoje. E Deus tem chamado você para orar pela sua casa, Deus tem chamado você para orar pela sua família, Deus tem chamado você para ser a diferença onde você pisa, Deus tem chamado você para abençoar aqueles que estão à sua volta. E por isso Deus falava comigo sobre essa passagem de Eliseu, porque Deus está falando para você nesta noite: abre os olhos deles,